Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, quando Deus criou o primeiro homem, Adão, no paraíso, ele dotou com uma razão e com uma alma que, portando a razão, seria capaz de, portanto, ser imagem de Deus. Assim como Deus também é um ser racional, criou, portanto, o primeiro homem à sua imagem, dotado de razão. Mas além de criá-lo com a razão, para que fosse imagem de Deus, ele também o dotou com a sua semelhança. E a semelhança de Deus era aquilo que era a capacidade de fazer com que tudo o que Deus possui entre dons por essência, por natureza, o primeiro homem criado também fosse digno de adquirir por graça, por santificação, pela graça de Deus. E assim foi colocado no jardim das maravilhas, o chamado Éden, junto com sua esposa e mulher, Eva, tirada da metade de seu corpo, de sua natureza humana. Metade de Adão foi tirado e dessa metade foi criada sua companheira. E eles foram juntos vivendo em harmonia no paraíso e, portanto, como disse, nos explica Santo Isaac o Sírio, eram nutridos pelo fruto da árvore da vida. O que significava isso, segundo Abba Isaac o Sírio? Significava o amor que transbordava dos fluxos do coração e da graça de Deus, o amor o qual nutria Adão e por isso o deixava completamente feliz, dotado de todas as bem-aventuranças e imortal. Isso simbolizava a árvore da vida, o fluxo de amor de Deus que fluía do paraíso direto para Adão. O que aconteceu depois disso foi que, infelizmente, pela sugestão da serpente enganosa e sedutora, Adão acabou por seguir o seu conselho de querer tentar viver esta felicidade e imortalidade sem Deus, mas por outra questão que seria conhecida no futuro e, infelizmente, sugerido por sua esposa, através desse engano da serpente perniciosa, ele caiu do paraíso, ou seja, acabou por desobedecer a Deus para o mandamento de que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nisso, não só foi tão grave a desobediência, como depois, quando Deus voltou e tratou de perguntar a Adão, para buscar arrependimento no seu coração. Por isso andava no jardim do Éden procurando Adão e perguntou: Adão, onde estás? E nesse momento ele tampouco se arrependeu. Não negou arrepender-se e mudar a sua mente em relação à sua convicção, e por isso a sua alma, que agora era dotada de toda a semelhança de Deus, de uma imagem racional e da semelhança com os dons que Deus tem por natureza, que concedia a ele por graça. O que aconteceu com sua alma, com a desobediência e a falta de arrependimento, essa alma se obscureceu. E quando se obscureceu, perdeu a semelhança e a imagem de Deus em Adão foi, portanto, distorcida, o que caracterizou com que ele não teve outra alternativa a não ser exilado do paraíso, das virtudes, do Éden, das bem-aventuranças. E não só Adão caiu, como também todos nós, quando nascemos, nós também vamos adicionando a consequência desse pecado da desobediência, que jaz na nossa natureza humana, nós vamos adicionando a consequência desse pecado, que é a nossa natureza desobediente, caída e corrupta, alienada, nós vamos adicionando, infelizmente, mais e mais os nossos próprios pecados, as nossas próprias diferenças e negligências para com Deus, e assim a humanidade começou a percorrer um caminho sem volta para cada vez mais estar distorcido daquilo que era a imagem de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que já nos primeiros homens, após a queda de Adão, nós vimos que eles tanto tiveram a perder a semelhança de Deus, como até a imagem de Deus neles estava distorcida, que eles começaram, portanto, a ter ações completamente estranhas ao que era a imagem de Deus, como, por exemplo, assassinatos, violência, homossexualismos e todo tipo de convicções de domínio, de matança estranhas ao coração humilde e misericordioso que Adão havia recebido no paraíso. Então, a consciência, que era a própria voz de Deus dentro do homem, passou a cada vez mais ser petrificada por causa do homem não dar atenção àquilo que a sua consciência lhe dizia. E essa consciência nós chamamos de lei natural, que é aquilo que naturalmente nós sabemos discernir quando estamos sóbrios e buscando os mandamentos e realizar a vontade de Deus. A nossa consciência ela passa a ser iluminada, pois diz o salmista Davi:
Eis que os seus mandamentos são lâmpada para os meus pés. Significa que quando alguém tenta fazer a vontade de Deus, ainda que vê-se fraco e miserável, esses mandamentos passam a iluminar ao homem a sua consciência, ele passa cada vez mais a discernir o bem do mal e vai tendo iluminação ao longo do seu caminho para aquilo que é o caminho de Deus. Mas quando o homem nega seguir os mandamentos, nem mesmo tenta fazê-lo, o que acontece é que a sua consciência se torna tão obscurecida que até essa lei natural, de saber naturalmente, pelo senso comum de sua consciência, o que seria o bem ou o mal, ele passa a não ter mais esse privilégio de ter a voz de Deus, porque a sua imagem está tão caricata em relação ao seu protótipo original, que ele passa a ter total alienação em si mesmo. E isso aconteceu com os primeiros homens já. Vimos que não precisou irmos para a segunda geração, para a terceira geração depois de Adão, já os seus filhos. Caim matou Abel. Depois nós vimos que com toda aquela fundação de Tubal-Caim e todos os seus descendentes, quantos infinitos homicídios, latrocínios, estupros, conquistas, guerras e toda a violência. Isso porque o homem já não tinha mais nem mesmo a lei natural, sua consciência iluminada dentro de si mesmo, para saber analisar a lei natural. E o que aconteceu? Nosso Deus Salvador Jesus Cristo teve que formar um legislador. Alguém que via a Deus face a face e pôde, portanto, receber de Deus aquilo que o homem havia obscurecido na sua consciência. Deus agora teve que escrever uma lei escrita, literal, em pedra, simbolizando o coração duro do homem, que com seu dedo já havia escrito no paraíso a lei espiritual dentro do coração do homem. Mas uma vez que o coração do homem agora se tornou pedra, e sua consciência foi obscurecida, Deus teve que dar uma lei escrita em 2 tábuas de pedra para Moisés, para relembrar o homem aquilo que ele já nem escutava em sua consciência, a lei natural. E agora, para essa lei legisladora da consciência do homem, foi dado, portanto, os mandamentos. Não que, por exemplo, os homens dos primeiros séculos do mundo não sabiam disso. De onde sabemos que, por exemplo, antes mesmo da lei, os homens já sabiam que deveriam oferecer sacrifício a Deus, como Caim e Abel ofereceram sacrifícios. E isso originou até a inveja de Caim sobre Abel e o futuro assassinato. Como sabemos que deveríamos orar a Deus, guardar os dias santos e as memórias do Altíssimo, como vemos que nós, antes mesmo da lei, também erguia as mãos ao alto e orou tão noeticamente a Deus que foi arrebatado vivo ao céu. Isso mostra que já existia a lei estava no coração. Mas depois, com o passar dos séculos e o adicionar de muitos e muitos pecados na consciência do homem, aconteceu que a consciência do homem já não tinha mais a lei natural, visível e clara. Tão obscurecida se tornou a sua consciência, então Deus enviou Moisés e com a lei pôde agora relembrar ao homem o que significaria uma vida conforme a vontade do Criador. E essa lei, queridos irmãos cristãos ortodoxos, infelizmente não tinha capacidade de ser uma lei perfeita. Por quê? Porque era apenas uma lei para voltar ao homem ao menos uma mínima noção, como segurando as rédeas de uma besta selvagem indomável, a mínima noção do que é o certo e o errado segundo a arbitrariedade. O que significa isso? Para que saibamos, ao menos entre o certo e o errado, e aplicar nisso a justiça. É por isso que, ainda que a lei de Moisés não era perfeita, não podemos cair na tentação de imaginar, como muitos falsos teólogos interpretam, que a lei do Antigo Testamento era uma lei severíssima, uma lei implacável de vingança negativa. Quando, por exemplo, nós lemos na lei que dizia-se olho por olho, dente por dente. Significa isso? Isso não significa violência ou vingança permitido, de maneira alguma. A lei permitia-nos e nos lembrava que deveríamos, número 1, amar os nossos próximos. Mas a lei também permitia que nós também odiássemos os nossos inimigos. E daí vem que essa lei não era perfeita. Mas era impossível cobrar algo a mais do homem caduco sem a graça de Deus. É por isso que a lei veio devolver ao homem o mínimo senso arbitrário do que era justiça. E por isso foi dado como uma proteção à vingança do homem e aos seus instintos animais e bestiais, a lei de olho por olho, dente por dente. Significa isso, de que se algum teu irmão vem e arranca o teu olho, tu não tens direito de, como vingança, olhar para o teu instinto vingativo caído e pedir que a cabeça dele seja decepada e role. Não. Se ele arrancou o teu olho, você tem direito de ir por vingança a apenas também arrancar o olho. Ou seja, uma proteção aos instintos de satisfação egoísta de nossa vingança. Quando se dizia dente por dente, significa que se o irmão tira o teu dente, tu não tens o direito de tirar 2 dentes dele por vingança, nem tampouco exigir a cabeça dele da mesma maneira.
No máximo, se ele arrancou o teu dente, arranque também um dente somente dele. Então a lei possuía um paliativo contra as nossas enfermidades tão profundas. Não era a cura da doença, mas apenas um esparadrapo, um tipo de medicamento emergencial, para que não houvesse, vamos dizer assim, tantas infecções e a ferida não ficasse aberta. Foi dado um tipo de pomada sobre as nossas feridas, chamada a lei de Moisés. Mas a cura só viria na frente com o nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que nos instauraria uma lei superior e agora uma lei perfeita. Uma lei que agora já não iria continuar nos lembrando, claro, a lei do Evangelho, de que nós deveríamos amar os nossos próximos. Nisso constituiria toda a lei, mas também já não permitia mais que odiássemos os nossos inimigos. A lei perfeita agora do Evangelho e da Boa Nova de Deus Salvador Jesus Cristo nos instigava, inclusive, a amar os nossos inimigos. E isso, queridos irmãos, é algo tão elevado que quando discutamos tal coisa, como podemos perdoar e até amar os nossos inimigos, essa lei perfeita que foi inaugurada pelo Evangelho parece ser algo tão difícil quando soa aos nossos ouvidos, que nós até como sentimos como que um ranger de nosso instinto egoísta, dizendo, como pode ser isso? Como Deus pode pedir a mim? E a resposta, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, é que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo não é um Deus distante. Todas as outras falsas religiões e falsos credos possuem um Deus sentado num suposto trono no céu lá de longe, onde ele como que exige coisas de seus súditos, das suas criaturas, e as pessoas como que são obrigadas a cumprir esses mandamentos. Assim se dão os ídolos e as falsas religiões. Somos exigidos de certas coisas dessas falsas religiões que parecem até ir contra, que friccionam contra a nossa carne, ao ponto de parecer que é algo impossível de carregar, que vai contra a nossa natureza. Mas o Evangelho não é uma lei que vai contra a nossa natureza. Ao contrário, o Evangelho é uma lei espiritual capaz de erguer a nossa natureza e elevá-la a ser sobrenatural, acima de nossa natureza caída, constituindo novamente a imagem do primeiro Adão, no novo Adão, que é nosso Deus Salvador Jesus Cristo. E por isso, sabe de onde vem a força e a maneira de nós aplicarmos isso? Da própria encarnação do Verbo de Deus. Ao contrário dos falsos deuses pagãos, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo não se conteve do céu dar mandamentos e ficar observando os seres humanos cumprindo-os ou não. Ele mesmo encarnou, se fez homem, permitiu-se ser amamentado como um bebezinho pela sua mãe. Cresceu, foi obediente aos seus pais a tudo o que lhes competia. E quando se tornou adulto, foi pregar o Evangelho, e não só pregou o Evangelho, como ele mesmo viveu e deu exemplo e cumpriu em si toda a lei, os profetas e o próprio Evangelho. Por isso vemos que nosso Senhor perdoou seus inimigos e não só falava, mas também completamente ele gostava o perdão. E mais, de maneira mais exuberante e maravilhosa, o que podemos dizer a respeito de quando estava crucificado? Quando todos seus inimigos estavam cuspindo, esbofeteando, e sob sua humilhação se baseou sua condenação, como dizia já o profeta Isaías, como foi que ele agiu perante os seus inimigos? Como dizia ele a Pilatos, foi-te dado poder e autoridade, porque senão não terias nunca poder e autoridade sobre mim, porque bastarei um apelo meu, e meu Pai mandaria miríades e miríades de exércitos angelicais para me libertar. Para o que o Pilatos respondeu, acaso tu és rei, tens um reino então, e tu o dizes. Acaso nosso Senhor reivindicou, estalou os dedos e clamou ao Pai que enviasse os exércitos celestiais para defendê-lo? Não. Como foi que ele respondeu aos seus inimigos? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É assim que nosso Senhor cumpriu e nos deu exemplo. Então, que tipo de desculpa daremos diante do próprio Deus que se fez homem e viu cumprir em sua própria carne todos os mandamentos? Não temos desculpa. A partir do momento que nosso Deus se encarnou, morreu e ressuscitou, ao participarmos de seu batismo, através do sacramento inicial da igreja, nós estamos revestidos de Cristo e participamos, portanto, de sua encarnação, também de sua morte e de sua ressurreição, onde ele derrotou seus inimigos com a lei, não da vingança, e nem tampouco de olho por olho, dente por dente. Como que se me crucificam, eu também mandarei que todos sejam crucificados. Não. Morreu em morte de cruz por a lei do amor. E perdoou todos os seus inimigos, e no alto da cruz clamou, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Se nosso Senhor cumpriu isso,
significa que a carne e a natureza humana agora receberam um poder que foi insuflado na natureza humana, e ao participarmos do batismo, participamos da encarnação, morte e ressurreição do Senhor, porque somos revestidos de Cristo. E quando nos dirigimos para comer os santos dons, recebemos aí, queridos irmãos cristãos ortodoxos, sem nenhuma desculpa, quando nos saciamos nossa sede de força espiritual no sangue de Cristo e nos enebriamos com seu sangue, nós aí adquirimos toda a força também, para também não só amar o próximo, como também perdoar os nossos inimigos. E é por isso que não nós teremos desculpa, porque os dons que nós comungamos são sobrenaturais. São corpo e sangue não apenas de um homem comum, mas de um homem Deus, que também morreu e nos oferece em todas as liturgias a sua carne ressurrecta, que venceu a morte e que também nesta carne, ao participar dessa carne no batismo, através de entrar no corpo de Cristo e dos santos dons e dos seus santíssimo puríssimo corpo, seu precioso venerável sangue, ali recebemos todo o poder para amar o próximo e também perdoar os nossos inimigos, algo que parecia sobrenatural. Agora para nós não é algo alheio à nossa natureza, é para nós realidade sobrenatural, porque nós também comungamos de uma natureza humana, agora sobrenatural, inseparável da natureza divina, através do corpo e sangue de nosso Senhor. E ao nos embriagarmos com esse sangue, recebemos aí toda a força de perdoar os nossos inimigos. Mas existem mais motivos pelos quais se prova que é possível perdoar os nossos inimigos. E isso se dá na vida de nossos santos. Não só nosso Senhor nos deu exemplo, como todos os santos que se embebedavam no sangue de Cristo e na graça dos ofícios litúrgicos, das orações, escutavam atentamente os ofícios, cada palavras, ensinamentos dos santos padres, das orações dos salmos e das estiqueras e dos tropários e condáquios, iam aprendendo a modificarem a mente deles e pensarem de outra maneira. E então, quando comungavam o corpo e sangue de Cristo e adquiriam essa força, deram-nos exemplo. E temos inúmeros e infinitos exemplos de pessoas que foram misericordiosas, como o vosso Pai Celestial é misericordioso. E entre eles nós temos nosso querido Abba Macário o Grande, que ele é considerado pelos próprios Abas do deserto como Deus sobre a terra. O que significa esse título tão peculiar a São Macário? Porque nós estamos dizendo que quem chamava ele de como um teóforo, um deificado homem sobre a terra, era nada mais nada menos que os próprios padres do deserto do Egito. Chamavam assim. Estamos dizendo que Antônio, Eutímio, Savas, Onofrio, essas pessoas completamente dotadas do Espírito Santo e teóforos, reconheciam entre eles Macário como Deus andando sobre a terra. E de onde tiravam esse aparente exagero de elogio e louvor ao Abba Macário? Ainda quando ele era vivo já chamavam assim. Os próprios grandes mestres, como Antônio, Eutímio, Savas, já o chamavam como aquele que andava sobre a terra como se fosse Deus. Sabe de onde eles tiravam esse título para ele? Porque a única maneira que encontraram de explicar quão Macário havia nele misericórdia e compaixão. Macário havia purificado tanto o seu coração e sua mente, que em si, em seu coração, ele nunca via as falhas dos outros por um prisma egoísta, mas sim conforme o prisma de seus pecados. E como ele era tão consciente de seus pecados, ele sempre viu os pecados dos outros, e nem que parecia escândalos aos demais, para ele era algo normal da natureza humana, e que com certeza os pecados dele superavam essas pessoas. Por isso ele não tinha força em sua alma para condenar absolutamente ninguém, nem os piores dos pecadores. E é por isso que Macário, Abba Macário, o Grande, era chamado de Deus andando sobre a terra, porque tinha a mentalidade de Deus. Assim como Deus não condena ninguém, mas faz chover sobre bons e maus, sobre ricos e pobres. Deus também faz que o sol todos os dias nasça e resplandeça sobre bons e maus, sobre gratos e ingratos. Assim também viveu Macário Grande. Ele não de maneira alguma julgava alguém. Em seu coração, ele sempre procurava ver as quedas dos demais como algo que necessitava ser coberto, encoberto pela compaixão. E por isso dizia aos padres do deserto, Macário é como Deus sobre a terra, porque nosso Deus cobre todos os nossos pecados. Não vemos Deus aparecer e apontar o dedo para nós, mas a compaixão de Deus é tamanha para conosco que Deus cobre todos os pecados de todos os homens, bons e maus, ricos e pobres, escravos ou livres. Assim também Macário. Sempre observamos que ele cobre os pecados de todos os seus discípulos, de todos que aparecem a ele. Sempre ele dá um jeito de encobrir esses pecados.
não dizer a ninguém, não relatar a ninguém, inclusive cobrir com compaixão, perdão, amor e misericórdia. Por isso vemos aí que não só nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo deu-nos essa graça, como os seus santos que comungaram, participaram do seu batismo, participando de sua encarnação, morte e ressurreição, e conscientemente comungavam o seu corpo e sangue, adquiriram, claro, com dificuldade, mas com treino, com violência a si mesmos, tinham ódio aos seus próprios pecados. Mas quanto aos pecados dos outros, claro, não passavam a mão nos pecados dos demais, mas para o pecador o cobriam com compaixão e tentavam esconder os pecados. Não que eles passavam a mão na cabeça e eram tolerantes para os pecados da humanidade. Não queremos dizer isso, que eram tolerantes para com o pecado. Nem que para eles não existia um pecado, não é isso. É que eles encobriam com misericórdia e compaixão e não condenavam o pecador. Apenas o pecado, não o pecador. E é por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, nós não temos nenhum tipo de desculpa diante de dizer que isso é algo impossível para nós. A força está dada nos sacramentos. E os sacramentos são gratuitos para a igreja, para todos aqueles que queiram vencer a sua natureza caída e voltar ao estado original do homem, que era a imagem e semelhança de Deus. E a única maneira de sermos misericordiosos, como nosso Pai misericordioso, é aplicando isso em nossas vidas. A fim de que, sendo misericordioso como nosso Pai Celestial misericordioso, nós vamos voltar a adquirir a semelhança com Deus. A nossa imagem será restaurada, a nossa razão, pensando com a mente racional conforme Deus, não conforme as nossas maluquices e paixões, mas também até as virtudes que Deus possui em natureza e em essência, serão nos dadas como partícipes de sua natureza divina através da graça. E para que tenhais um exemplo de como Macário agia perante esses temas, vou lhes dar o seguinte exemplo. São Macário Grande, certa vez, quando um certo irmão foi pego em pecado diante os anciãos do monastério de Skit, ao qual ele fundou no Alto Egito, resolveram fazer uma reunião para julgar o irmão que havia pecado, para ver se ele iria ser expulso do monastério ou se iria ser permitido ser perdoado e continuar na comunidade dos monges. E, portanto, chamaram o ancião dos anciãos, Macário. E Macário foi. E quando ele chegou diante dos anciãos que estavam reunidos, ele então disse: vos encontrarei no templo, mas antes tenho que realizar uma coisa. Então ele pegou um saco de trigo, fez um buraco nesse saco de trigo e colocou sobre os ombros e foi andando para o templo onde iam julgar. Portanto, seu irmão seria habilitado a permanecer na comunidade ou seria expulso do monastério. E quando viram aquilo, perguntaram: o que é isso, Macário? O que significa essa sua atitude? Pegou um saco de trigo, furou e vai andando para o templo e disse: isso é como vocês estão me fazendo sentir a minha alma, queridos irmãos. Porque assim é a minha vida. A minha vida é cheia de pecados. Onde vou, deixo rastro de pecados para trás. E agora vocês estão me obrigando a julgar o irmão, a qual eu não sou digno de julgar, sendo eu cheio de pecados. E bastou esse ato tão pedagógico e paternal de São Macário, e todos os anciãos tremeram em suas consciências, rapidamente trouxeram à memória seus próprios pecados e desistiram de julgar teu irmão e perceberam que ninguém pode sentar no trono de Deus para condenar e julgar alguém. A nossa consciência, claro, nos condenará na hora correta, mas nós não temos direito de sermos juízes e condenar ninguém. Mas sim, se queremos ser como nosso Pai Celestial, devemos ser misericordiosos, como nosso Pai Celestial é misericordioso, e encobrir com compaixão o pecado dos nossos irmãos e suas debilidades. Porque é assim que Deus faz. Deus vem abundar onde habita o pecado, Deus superabunda com a graça e vem cobrir-nos com compaixão e misericórdia. Quem somos nós, pecadores? Se Deus que é santo realiza isso pelos pecadores, quem somos nós? Quem nos deu o direito de sermos pecadores? E julgarmos também os pecadores. Ao contrário, essa mente não é sã, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Essa mente é uma mente doentia e muito alheia ao pensamento cristão ortodoxo e ao pensamento dos santos e à mente de Deus. Sem isso, nós vamos nos afastando daquilo que é um coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza. Um coração feito à imagem de Deus. Vos arrancarei esse coração de pedra e vos darei um coração novo segundo o meu coração. Assim disse nosso Senhor nas Escrituras, através dos profetas do Antigo Testamento. E sem esse esforço de nossa parte, não temos como adquirir esta mentalidade. Pois bem, a partir disso, óbvio que em vossas consciências agora ressoa a pergunta. Sim, Padre, o que você diz tem todo sentido, é algo deslumbrante, que até nos emociona e nos traz a compulsão, mas diga-nos, tudo isso que o Senhor está nos dizendo é algo dificílimo de se adquirir. O Senhor nos narrou o exemplo de Cristo, Deus, e dos santos, que são pessoas elevadas, mas e quanto a nós? Como o Senhor pode exigir que nós também pratiquemos isso
A consciência do ser humano duro e orgulhoso certamente vai nos dizer isso. Mas existe algum truque, algum tipo de método que nossos santos padres nos deixaram que nós podemos, mesmo tão miseráveis que somos, eu sendo o pior de todos vocês em primeiro lugar, existe algo que nós podemos, tão fracos, apelar para conseguirmos começar a participar na vida de nosso Deus em misericórdia abundante, assim como o Macário e todos os santos? Sim, nossos santos e teófilos padres nos deixaram uma metodologia de como nós podemos, pouco a pouco, como sempre em todo tema de asceticismo, nossos santos padres nos recomendam e comecemos pelas coisas pequenas e simples e tímidas, conforme as nossas forças. E qual é, então, no caso de como adquirir um coração incapaz de condenar alguém, mas ser misericordioso como o Pai Celestial misericordioso? E na hora que nós somos atacados pela provação, porque nós nunca sabemos quando Deus nos testa e envia alguém para nos insultar, nos blasfemar e nos colocar em terrível escândalo. E naquele momento nós seremos provados se iremos perdoar os nossos inimigos ou iremos condená-los. Para que nessa prova estejamos habilitados a sermos, gabaritarmos, vamos dizer, esse teste, existe um método que nós devemos colocar como modo de vida diário, para que não possamos nunca desapontar a Deus na hora que formos testados pelos nossos inimigos e perseguidores, mas perdoá-los de coração. Esse método significa que nós devemos pôr em prática todos os dias, contra a nossa vontade, jamais julgar os nossos irmãos. A força de sermos ultra misericordiosos, não condenar ninguém e perdoar os inimigos é muito para nós. Mas podemos começar diariamente a nunca julgar ninguém pelos seus pecados, mas ter sempre exercer o exercício da compaixão, olhando os nossos terríveis pecados e tentando ver que algo de bom essas pessoas têm que nós não temos. Porque ninguém é todo mal e ninguém é somente um traste e um débil. Algo de bom existe sempre em alguém. E se nós nos esforçamos mais em ver as coisas boas de alguém do que os seus defeitos, nós iremos parar de sentar no trono de Deus e julgar as pessoas, mas ver as coisas boas que eles possuem e tentar, contra nós, olharmos e condenarmos os nossos próprios pecados. Nesse exercício que difícil será, mas que se colocamos em nossa base diária de vida, nós vamos aos poucos treinando as nossas forças corruptíveis de julgamento para não julgar o irmão. E então, quando vier aquele terrível dia onde seremos traídos por alguém, onde seremos atacados, perseguidos, blasfemados ou escandalizados, teremos a força dada pela graça de Deus de perdoar os inimigos. Algo que para nós é muito distante e difícil. Mas se começamos por esse pequeno exercício, conforme nossos santos teófilos padres, de não julgar ninguém, nos esforçarmos para isso, então na hora da tribulação, na hora do teste, encontraremos força espiritual de perdoar os inimigos. E aí veremos que possuímos semelhança com o coração de Deus, que perdoa a todos, sendo Ele santo, perdoa a todos, bons e maus, gratos e ingratos. E nós também participaremos com muita alegria e júbilo, porque quando o inimigo nos ataca e nós naquele momento seguramos, pela graça de Deus, o nosso ímpeto de vingança, e executamos o perdão, qual é o resultado para nós? A alegria e compulsão. Lágrimas de arrependimento e de vitória sobre o inimigo, o demônio, são presenteadas a nós, quando nós acabamos por perdoar nossos inimigos. Não só nós damos a ele uma prova tremenda de amor, o que vai conquistar o coração dos nossos inimigos, aparentemente, pode ser que não, mas a nossa parte foi feita, e grande maioria das vezes, os nossos inimigos, quando vêm de nós, perdão, são completamente afetados, porque somente aí eles presenciam a face de Deus através de nós. Veja que responsabilidade. Os nossos inimigos, que são pessoas alienadas da ortodoxia, eles não têm capacidade de conhecer Deus face a face como nós o temos. Por isso foi dito, vós sois a luz do mundo. E quando eles possuem esse conhecimento, possuem a beleza do conhecimento da verdade, que somente o cristianismo possui, queridos irmãos, qual é o outro modo de vida que possui essa beleza e essa força de perdoar os nossos inimigos? Não existe isso na face da terra. Somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso explodiu as ataduras do Hades, libertou todos os mortos e pôde dar vida aos que jaziam no sepulcro, inaugurou o reino dos céus, a qual todos nós somos capazes de perdoar os nossos inimigos se buscamos a força no próprio Cristo e comungamos seu corpo e sangue, extraímos força e energia para viver a sua vida deificada já nesta realidade caída. Essa é a beleza e força do cristianismo ortodoxo. E não só os nossos inimigos são amaciados com tamanho amor,
e passam a ver a face de Deus, a qual para eles era estranha até então, como também nós recebemos imediatamente alegria e compulsão, quando perdoamos de coração os nossos inimigos. É por isso que pode parecer muito difícil esse caminho para nós, queridos irmãos cristãos ortodoxos, mas vamos desde já colocar na nossa base diária, tentar começar pelo pequeno degrau de não julgar os nossos irmãos. E então, passo a passo, de graça em graça, de degrau em degrau, nosso Senhor nos elevará a um estado de mente como o dele, a viver de maneira sobrenatural, não apenas amando os nossos inimigos, ou não apenas amando os nossos próximos e odiando os nossos inimigos, como era a lei de Moisés imperfeita até então, com apenas um paliativo, uma cerca da lei que nos protegia de nosso instinto negativo, mas agora vivendo sob a lei perfeita do Evangelho, elevada, que sendo esta lei, poderemos também compartilhar da mesma mentalidade de Deus. E se temos a mesma mente de Deus, poderemos ter total comunhão com Ele, participando totalmente de seu amor, e então, cobrindo os pecados dos nossos inimigos, nos faremos semelhantes ao nosso Pai Celestial, que também cobre os pecados com compaixão de todos os bons e maus, e não julga tampouco a ninguém. O próprio nosso Senhor disse: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O mundo será condenado pelos seus próprios atos, porque quando a verdade se manifesta e o mundo não aceita da verdade, ele mesmo se condena. Mas Cristo veio trazer compaixão, misericórdia a todos aqueles que querem salvar-se. E, portanto, nisso nós vamos encontrando uma maneira de não odiar o pecador, mas sim, claro, odiar o pecado, em primeiro lugar, os nossos próprios pecados, e para com o pecador, a ele devemos dar total compaixão e misericórdia, para que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos de adquirirmos a mente de misericórdia, como nosso Pai é também misericordioso, nosso Pai Celestial, pelas orações da Puríssima Mãe Teotocos Virgem Maria, de São Macário Grande e todos os santos, que possamos disso sermos feitos dignos para todos sempre. Amém. Somente